Fala, meu povo, beleza? Tá começando mais um vídeo do canal Futebol das Europa, com Estatica aqui, Giovana Kiel, e falta muito pouco pra gente conhecer finalmente o campeão da Champions 2021-22. Neste sábado, às 16 horas, pelo horário de Brasília, Liverpool e Real Madrid vão disputar o título no Stade de France, em Paris. O Real pode chegar ao seu 14º título da competição e se isolar ainda mais como o maior vencedor da Liga dos Campeões. O Liverpool briga pelo seu 7º título e, se ficar com o caneco, será, junto com o Milan, o segundo maior campeão da história da Champions. Os merengues chegam pela 17ª vez à decisão do torneio, enquanto os Reds vão disputar sua 10ª final de Liga dos Campeões. O caminho de ambos até Paris não foi fácil. O Liverpool caiu no grupo da morte com o Atlético de Madrid, Milan e Porto. Apesar disso, ficou em primeiro lugar no grupo B e venceu todos os jogos. Marcou 17 gols e sofreu 6. O Real Madrid no grupo D caiu com Inter de Milão, Sheriff e Shakhtar Donetsk. Só não venceu todos os jogos porque foi surpreendido pelo time da Moldávia em pleno Bernabéu. Contudo, a vitória do estreante por 2-1 na segunda rodada não impossibilitou que os merengues terminassem na liderança do grupo. O Real marcou 14 gols e sofreu apenas 3, sendo assim, junto com o Bayern, o time que menos sofreu gols na fase de grupos. No mata-mata, o Real pegou logo de cara o badalado PSG de Neymar, Messi e Mbappé. O duelo nas oitavas minou os planos do clube espanhol de tentar negociar com o Paris a compra de Mbappé, que no verão havia deixado claro que queria defender o Real. O final dessa novela vocês já sabem, né? Na ida no Parque dos Príncipes, os merengues fizeram um péssimo jogo com Benzema e Mendy voltando de lesão. Finalizaram apenas 3 vezes e não acertaram uma bola no gol. Perder por 1-0 para o PSG foi barato. Courtois defendeu o pênalti de Messi aos 61 minutos. E o gol do Paris só saiu nos acréscimos, com o Mbappé passando no meio de Militão e Vázquez antes de finalizar. Casemiro estava pendurado e tomou o amarelo para completar a péssima noite do Real. Na volta no Santiago Bernabéu, o francês novamente apavorou os merengues, marcou no primeiro tempo e perdeu pelo menos mais 2 ótimas chances de converter. O rendimento do time branco não foi nada bom até os 61 minutos, quando Benzema forçou um toque errado de Donnarumma. A bola ficou com Vinícius Júnior, que devolveu para o camisa 9 marcar o primeiro de 3 gols da remontada histórica. Nas oitavas, o Liverpool enfrentou a Inter de Milão, que era a atual campeã italiana. No primeiro jogo, no San Siro, os Reds não tiveram o rendimento esperado, porém conseguiram aproveitar as poucas chances que criaram e venceram por 2-0. Os gols de Firmino e Salah saíram após os 74 minutos. Na volta em Anfield, o Liverpool tomou um susto aos 61 minutos com o gol de Lautaro Martinez. Quando o time italiano ensaiava uma reação, Alexis Sanchez foi expulso 2 minutos depois do gol do Lautaro. A derrota por 1-0 foi suficiente para o Liverpool garantir a classificação. A vaga veio, mas o rendimento nos 2 jogos ficou abaixo do esperado. Nas quartas, o Real Madrid pegou novamente um forte candidato ao título, o Chelsea, atual campeão da Champions. Embalado pela remontada em cima do PSG, o time branco venceu por 3-1 em Stamford Bridge, com mais um hat-trick de Benzema. A vantagem de 2 gols era boa, mas não foi suficiente para fazer com que o Real se classificasse de forma tranquila. No Santiago Bernabéu, o Chelsea abriu 3-0 até os 80 minutos. Estava ficando com a vaga na semi. Só que Rodrigo saiu do banco para recolocar o Real Madrid na disputa. Ele precisou de 2 minutos para marcar e levar a partida para a prorrogação. E na prorrogação, o artilheiro brilhou novamente. Benzema fez o gol da classificação para a semi com ótima assistência de Vinícius Júnior. O Liverpool nas quartas enfrentou o Benfica, que foi uma das surpresas dessa edição. No Estádio da Luz, o time inglês venceu por 3-1 com gols de Konaté, Mané e Luiz Dias.
Apesar do placar, o jogo não foi tranquilo e mesmo assim Klopp decidiu na volta poupar alguns jogadores, pensando no duelo que teria com o Man City no fim de semana pela Copa da Inglaterra. O Benfica não desistiu da classificação em momento algum e deu trabalho para os Reds. Porém, com um gol de Konaté e 2 de Firmino, o Liverpool se classificou com um empate movimentado por 3-3. Na semi, o Real Madrid enfrentou mais um grande adversário, Manchester City, atual vice-campeão da Champions. Jogando em casa, o City abriu o placar logo aos 93 segundos com gol de De Bruyne. E a partida foi assim: o Real Madrid tendo que correr o tempo todo atrás do resultado. Aos 11 minutos, o Gabriel Jesus fez o 2-0. Aos 33, Benzema diminuiu para o Real. Aos 52, Foden fez o 3-1, mas logo na sequência, o Vini Júnior converteu para os merengues. Aos 74, o Bernardo Silva fez, e aos 80, o Laporte cometeu o pênalti que Benzema converteu de cavadinha. Detalhe, ele havia perdido 2 pênaltis no fim de semana, e nem tremeu. O Man City desperdiçou pelo menos umas 3 chances claras de gol, e esses gols fizeram falta na volta. Com o Santiago Bernabéu lotado, Nacho foi titular na vaga de Alaba lesionado. Toni Kroos jogou no sacrifício e entre Rodrigo e Valverde, Ancelotti escolheu o uruguaio para iniciar. O primeiro tempo foi equilibrado e Courtois teve que salvar o Real algumas vezes. No ataque, Vinícius Júnior e Benzema perderam boas chances. No segundo tempo, a partida se tornou ainda mais dramática para os merengues, quando aos 73 minutos, Mahrez marcou. O Real sentiu o gol e aos 86, Grealish quase garantiu o City na final. O Mendy tirou a bola em cima da linha. Nessa altura da partida, o Guardiola já tinha tirado De Bruyne, Mahrez, Gabriel Jesus, porque assim como a maioria das pessoas, ele não acreditava que o Real conseguiria marcar pelo menos 2 gols para levar a partida para a prorrogação, faltando apenas alguns minutos para o final do jogo. Só que novamente o super trunfo de Ancelotti no segundo tempo funcionou muito bem. Aos 90 minutos, Rodrigo fez o primeiro e na sequência marcou o segundo. O City sentiu a pressão e na prorrogação não teve jeito. Rúben Dias cometeu pênalti em Benzema, o francês bateu e, claro, não desperdiçou. Em resumo, se não for sofrido, não é o Real Madrid nessa Champions. A vaga para a final não poderia ter vindo de outra forma. O Liverpool também passou por fortes emoções na semi diante da grande surpresa dessa edição, o Villarreal, que era o atual campeão da Liga Europa. No primeiro jogo, parecia que os Reds conseguiriam a vaga para a decisão de forma tranquila. Jogando em casa, o time inglês venceu por 2-0 com gols de Estupiñán, Contra e Mané. O Villarreal mal passou do meio-campo e terminou a partida com uma finalização que nem foi para o gol. Só que na volta no estádio de La Cerâmica, o time espanhol foi extremamente efetivo e quase eliminou o Liverpool. Aos 3 minutos de jogo, Boulaye Dia converteu e pouco antes do intervalo, Coquelin acabou com a vantagem dos Reds, que fizeram um péssimo primeiro tempo. A conversa de Klopp no vestiário deu certo, assim como a entrada de Luís Dias no lugar do Jota. O Liverpool voltou mais ofensivo, porém a retranca do Villarreal estava difícil de ser superada e a qualquer momento o time espanhol poderia engatar um contra-ataque letal. Olha o perigo! Com o adversário preocupado em marcar os atacantes habilidosos dos Reds, Fabinho tabelou com Salah, infiltrou na área e bateu entre as pernas do goleiro Rulli. O gol era suficiente para colocar o Liverpool na decisão, mas o time de Klopp guardou mais 2 com Luís Dias e Mané para garantir com força a vaga na final. O Liverpool teve um caminho mais difícil na fase de grupos, enquanto o Real Madrid enfrentou adversários mais complicados no mata-mata. Sem dúvidas, os dois times fizeram por merecer estar nessa final. E agora, hein? Quem leva o título dessa Super Champions? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de assistir todos os vídeos que eu fiz, em especial para essa final maravilhosa entre Liverpool e Real Madrid. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma resenha. Te espero no próximo vídeo, hein? Hasta luego!